Fala holders, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje iremos falar sobre a ASML, ela soltou os resultados trimestrais aí nessa semana e vamos ver como é que veio, tá? Antes de tudo, falar um pouquinho sobre a ASML, tá? Talvez seja a empresa assim que tenha a maior vantagem competitiva do mundo, assim. Não tem uma empresa no mundo que faça o que ela faz hoje, tá? Então não é que ela existe um concorrente que está correndo atrás. Não, zero. Não tem concorrência nela. É um monopólio assim criado por ela mesma. Não porque ela não tenha pessoas, empresas querendo, né, conquistar um pouco do mercado dela. Não, é porque essas outras empresas não conseguem mesmo. Estão anos e anos e anos atrás do que ela conseguiu fazer hoje em dia, tá? Então primeiro de tudo, pessoal, a SML, tá? Ela é uma empresa holandesa, tá? Porém, ela tem uma ADR patrocinada, é 1 para 1, então não tem nada assim de diluição, não tem split, nada. A ação que é negociada lá na Bolsa da Holanda, uma ação é equivalente a uma ação lá na Nasdaq, tá? Sem problemas algum, é a mesma coisa da Toyota Motors, para quem não viu o vídeo, né? Da Toyota Motors, está aqui a mesma coisa, tá? No caso, como eu falei de concorrência, se eu falei que a TSMC tem um moat aqui, né, um moat gigantesco, talvez a SML não tenha o que falar, tá? Vamos olhar aqui porque não consigo mais falar o quanto ela é boa, assim, tá? Então a SML é uma sigla, tá? Acho que é Advanced Semiconductor Manufacturing Lithography, tá? O que que ela faz, a ASML? Ela produz e desenvolve várias aplicações para a cadeia de suprimentos de semicondutores. Ela faz maquinário em si. A gente já viu algumas empresas desse tipo aqui no canal, tá? A Tokyo Electron é uma empresa muito parecida, tá? Não é a tecnologia é totalmente diferente, porém a Tokyo Electron também faz maquinário, né? E ela vende para empresas como TSMC, que está aqui. Então a TSMC é uma das clientes da Tokyo Electron e é uma das clientes da ASML. Tá? Ela faz, principalmente ela faz esses maquinários aqui, no caso esse aqui é um EUV, tá? Para vocês verem, tendo noção como é que é por dentro, né? Ela grava, aqui nessa bandejinha tem um disco de silício e por meio de raio ultravioleta, uma tecnologia muito avançada, é coisa de ciência maluca mesmo, ela grava os chips no disco de silício, tá? Porém, essa forma de gravar é só ela tem que é por meio do EUV, que é Extreme UV, né? Ultraviolet, que é o quê? Então, o que a gente pode ver aqui, ela tem essas máquinas gigantescas que a ASML, Intel compra, e também ela tem outras máquinas que são um pouco mais simples, que se é que alguma coisa pode ser simples nesse mercado, tá? No caso, essa aqui são as máquinas DUV, que aí é Deep Ultraviolet, tá? Então, no caso aqui, a gente pode ver que são máquinas um pouco mais simples, porém são muito utilizadas ainda no mercado de hoje. Nesse segmento aqui, ela tem concorrência sim. No caso, Canon e Nikon, as japonesas, fazem máquinas, tá, de UV, beleza? No caso aqui que eu falei que elas não tem alguém no mundo que faça, são as EUV. Por que as EUV são tão importantes? Porque essa aqui é a máquina mais avançada da SML, que é a NXE 3600D, né? Elas são, para vocês terem noção, ela é uma das únicas máquinas que conseguem gravar os semicondutores com 5 e 3 nanômetros, tá? Então, tudo que vocês veem hoje no seu iPhone, no seu MacBook, todos esses dispositivos um pouco menores que precisam de um semicondutor muito eficiente, porém muito pequeno mesmo, somente a SML consegue fazer esse maquinário que faz esse semicondutor. Tá? Então, se a Samsung consegue fazer o seu smartphone, é por meio de uma ASML. Tá? Se a Apple consegue fazer o seu iPhone 13, 14 com 5 nanômetros e 3 nanômetros daqui a alguns anos, é por meio dessa máquina e só essa máquina no mundo hoje faz isso. Tá? Então, vamos olhar aqui a apresentação do último trimestre da ASML. Então, o cara já fala aqui, né? Como a gente é uma empresa holandesa, os números vão estar em euros, tá? Então a ASML teve aí 5,4 bilhões de receita e 1,4 bilhão de lucro líquido, tá? Eles já estão falando aqui que a cadeia de suprimentos, né?
apesar de tudo, eles esperam aí um crescimento em 2022 no total, num crescimento de 10%, tá? Então vamos olhar aqui o que aconteceu nesse trimestre com a ASML. Então a receita, né? 5,4, tá? Aí ela divide em dois segmentos, tá? Então 4,1 bilhões, tá? É Net Systems, que aí são as máquinas, e esses Installed Base Management são a parte de serviços, tá? Por quê? Quando alguém compra uma máquina daquela lá, aí pode ser essa máquina aqui ou essa máquina aqui, os caras têm que instalar, né? Tem que ter treinamento, tem que ter manutenção, e só a SML, os engenheiros da SML podem fazer isso. Então ela ganha também, né? Junto com a venda da máquina, você leva mais um custo, né? Que é o quê? Você tem que fazer o treinamento do pessoal, manutenção, implementação, né? Na linha de produção, tá? A margem bruta, né? Quase 50%, não precisa falar mais nada, né? Excelente, margem operacional de 30%, tá? E o lucro líquido aqui, né? No caso aqui de 26%, né? No caso aqui, a MAR, Net Income, a porcentagem do lucro líquido na receita, ou seja, margem líquida de 26%. Não preciso falar nada, né? Poucas empresas no mundo têm uma margem líquida dessa daqui, tá? O lucro por ação ficou em 3,54 €, tá? E no caso aqui eles falam que eles tiveram um recorde de bookings, que são o quê? São pedidos das máquinas, né, de 8,5 bilhões de euros, incluindo 5,4 de EUV, tá? E 330 milhões de sistemas para a América do Norte e EUV, tá? Também na América do Norte aqui de sistemas, tá? No caso aqui, como a gente viu aqui, é uma empresa que não fabrica isso daqui em larga escala, tá? É um negócio que demora muito, é por esse motivo que você tem que olhar o booking dela, né? Como a gente soltou aí algumas vezes o vídeo aí da Lockheed Martin, que saiu alguns dias atrás, é um negócio que você não chega lá na SML e me fala, ó, eu quero me ver 3 dessa aqui e me ver mais 4 dessa aqui, você vem buscar daqui 2 meses. Não, você vai entrar no booking, você vai vir daqui 1 ano, 2 anos, tá? Então você aguenta aí, tá? Então é por esse motivo que o booking crescente é gigantesco e é muito importante vocês olharem isso, tá? E tá crescendo. E eles falam aqui que foi a primeira. Essa aqui é uma máquina, tá? Que não é de EUV, é dessa parte aqui de DUV, são as NXT, né? Então, os nomes que começam com NXT são os de DUV, tá? Então, foi a primeira. Então, para vocês terem noção que ela continua desenvolvendo máquinas para implementação um pouco menos complexa, né? Então, ó, 7,5 nanômetros, né? Então, é o que? São chips que essa máquina vai fazer que são usados em aplicações um pouco menos complexas. Aí pode ser num carro, pode ser numa TV, né? Em coisas que tem espaço, tá? Então, essa aqui é a primeira máquina, no caso aqui mais moderna, né? Ela já foi enviada, ó, a primeira NXT 870 shipped, já foi pro cara que comprou, tá? Então, algumas das especificações das máquinas. E aqui eles já mostram, né, onde é que eles vendem trimestralmente, tá? Então, nesse segundo trimestre de 2022, o total de sistemas, que são o quê? Máquinas, tá? Foram de 4,1 bilhões de euros, tá? E no caso aqui, aonde vende? Quase metade disso vem de EUV, que são das máquinas mais complexas e mais caras do mundo, tá? Para vocês terem noção, cada máquina EUV custa em torno de 300 a 400 milhões de dólares, né? Só para vocês terem noção, quantas empresas no mundo fazem um produto que custa uns 400 milhões de dólares? Eu venho um na cabeça, tipo Boeing, Airbus, né? O A380, 777, os mais caros, fica nessa faixa aí, tá? Então, a gente tá falando de uma máquina que vai no chão, assim, tá? Então, eu não venho na cabeça uma empresa que vende um produto tão caro como essa daqui, tá? Para vocês verem como o negócio aqui é muito nichado e para você vender e dar dinheiro, você tem que ser a melhor, e ela é a melhor do mundo nisso daqui, tá? Então, metade é de EUV, esse de RF é o de EUV, tá? E aqui tem outros segmentos, né? Metrology, a parte de inspeção, tá? No caso aqui, para onde vai esses negócios aqui? O Logic é de processadores, tá? E os 29% aqui é de memória. Por quê? Para quem não viu, a Micron, aqui cadê a Micron? Micron é uma das poucas empresas no mundo que tem capacidade de comprar uma máquina EUV da ASML, tá? Somente 5 empresas no mundo têm cacife, grana, para conseguir comprar. A Micron é uma, Intel, TSMC, SK Hynix, que é uma chinesa,
e a Samsung, que é a coreana. Só 5 empresas no mundo conseguem comprar essas máquinas por serem muito caras e também pelo fato de que essas 5 empresas fazem produtos que precisam de uma máquina extremamente avançada. Então, essa parte aqui de memória, uma parte vem da Micron e a SK Hynix também tem um segmento de memórias também. A TSMC também faz memória, tá? Então, uma boa parte de memória aí, tá? E onde é que esse pessoal compra? Taiwan é o berço das máquinas de semicondutores, então 41% de tudo que ela vende fica em Taiwan, 33% é Coreia do Sul, então isso aqui é só Samsung, tá? USA é Intel e Micron, tá? Aqui no caso não é só EUV, tá? Então aqui é todo, então aqui tem DUV, tá? Então tem as máquinas mais sofisticadas e as mais baratas. China, Japão, restante da Ásia e EMEA é Europa, Middle East e África, tá? Então, os sales, e aqui são as máquinas, tá? Ó, EUV só vende só, né? Só vende 12 no trimestre, tá? Então é muito pouco. O que vende mais? São as outras máquinas, né? As DUVs, tá? Aqui é a comparação do primeiro trimestre, só para você ter noção, quase que dobrou a receita trimestre contra trimestre, não é ano contra ano não, tá? De 3 em 3 meses ela quase dobrou a receita, tá? O que mais que a gente pode ver aqui? Aqui é a receita, então é a mesma coisa, só que num gráfico um pouco mais diferente, tá? O que mais que a gente pode ver? Então, eles falam aqui o capital retornado ao shareholder, o quê? Como é que ele retribuiu, a ASML retribuiu os acionistas. Então, no segundo trimestre, a ASML pagou de dividendo 3,70 euros por ação, tá? Então, quem tinha 2 ações recebeu 7,40 euros. E também, eles pagaram em 2021, né? No caso aqui, no total de 5,50 euros em 2021. E antigamente eles não faziam isso, eles estão falando, ó, a ASML vai começar a distribuir dividendos trimestralmente, tá? Então agora é de 3 a cada trimestre, tá? Começando aí com $1, 1,37 €, que vai começar a ser pago já em agosto, 12 de agosto de 2022, tá? Então aqui é tudo de dividendo, o que fez? Vai trocar agora de semestral para trimestral e agora recompra de ações. No segundo trimestre de 2022, eles recompraram mais de 2,3 milhões de ações, que dá um total de 1,2 bilhões de euros em recompra de ações só em um trimestre, tá? É gigantesco, tá? No total aqui, total shares bought, então entre 2021 e 2023, eles compraram aí mais de 12,4 milhões de ações, que dá um total de quase 8 bilhões de euros em recompra de ações, né? É gigantesco o que isso aí faz. Então aqui eles falam, né? Aqui é o dividendo, tá? É o dividendo aqui que eles pagam, tá? E aqui é no caso aqui o retorno total, né? Então aqui é o share buyback, ou recompra de ações, e o complemento com dividendos, tá? Então, no total aqui em 2021, eles retribuíram aí para os acionistas acumulado, né? Até 2021, uns 25 bilhões de euros, né? Tá bom, né? Qual que é o guidance deles para o terceiro trimestre? A receita vai ficar em 5,1, 5,4 bilhões, tá? O que mais que a gente pode ver aqui? Subsequente. Então aqui eles estão falando que vai ter uma receita que estava atrasada, né, que vai ser reconhecida em 1,1 bilhões. Então esse 1,1 bilhões que vai entrar aqui teve um atraso aí por causa da cadeia de suprimentos, tá? Então agora eles estão conseguindo correr atrás aí e 1,1 bilhões de euros vão entrar aí nesse trimestre seguinte também. A margem bruta vai continuar linda, 50%. O custo com pesquisa e desenvolvimento vai ficar alto, 810 milhões de euros, mas isso daqui é o que fez ela chegar hoje, tá? Pesquisa em desenvolvimento, para vocês verem, isso aqui não é custo, tá? Isso aqui é investimento puro. Uma empresa dessa aqui tem que gastar, o quanto mais gastar aqui, ela vai ficar cada vez mais isolada na primeira posição, tá? E aí o custo com salário, SG&A, né? Salário é custo administrativo, tá? Então vai ficar em 235 milhões de euros, tá? Em 2022, eles esperam aí, né? Eles esperam em 2022 um crescimento de 10%, uma margem bruta também de 49%, 50% e tax rate é imposto de renda, né? Então o quanto que eles têm que pagar de imposto vai ficar entre 15% e 16%, né? Belezinha, sem problemas. E aqui tem os números, tá? Então a gente pode ver que aqui o que a gente vai ver hoje, o que a gente está vendo é isso daqui, é a última coluna da direita,
tá? Para vocês verem a evolução, né? Trimestre a trimestre, ó, 4 bi, 5.2, 4.9, 3,5, 5.4. Então foi o melhor trimestre dela aqui do último ano, tá? O lucro bruto também muito bom, 2,6 bilhões, margem bruta de 50%, né? Olha quanto cada trimestre ela gasta mais em pesquisa e desenvolvimento, tá? Certíssima, tá? E o custo com administrativo cresce porque ela tem que contratar engenheiro, pesquisador. Porém, para vocês verem, o custo com salário administrativo cresce, mas cresce muito menos, né? Então, para vocês verem que é uma empresa assim que sabe o que está fazendo, que cuida do negócio, tá? O lucro operacional atingiu 1,6 bilhões de euros, tá? O lucro aí de 1,4 bilhões, que dá aquela margem líquida linda lá de quanto? 25, 26%, né? Muito bom. E os net bookings aqui, que é o que? São os pedidos, ó. Pedidos crescentes trimestre a trimestre. Hoje ela tem 8,4 bilhões em pedidos aí para entregar. Então tá com muito serviço aí, tá? Que a gente pode ver aqui são os números, aqui acabou, tá? Vamos aqui olhar os números dela. Ela reporta assim, tá? Então, como a gente viu aqui, o que a gente está vendo aqui é o julho, tá? De 2022, aqui é o trimestre e aqui é o semestre, tá? Então, no acumulado do ano é isso daqui, nesse é o trimestre. Então, o total foi 5,4 bilhões, porém no semestre já tem 9 bilhões de receita, tá? O lucro bruto 2,6, 4,4 no ano aqui, tá? O lucro líquido aqui 1,4 bilhões já está em 2,1 bilhões nos 6 meses até agora, tá? Que mais? Vamos olhar o balanço patrimonial, é extremamente limpo, tá? Empresa boa, você já vê que não tem muito assim o que olhar, tá? É muito simples. Dinheiro, 4 bi, tá? Investimentos 300 milhões de euros, então ela tem 4,4 bilhões de euros em ativos em dinheiro para resgatar no máximo em 12 meses, então a pronta entrega sim. Contas a receber, para vocês verem que ela tá tendo uma esticada no período que ela demora para ganhar o dinheiro, né? Então, ela passou de 3 bilhões para 5,3 bilhões de euros em contas a receber. Isso aqui é o quê? É a TSMC, a Intel, a Samsung que está pagando cada vez mais a prazo, tá? Sem problemas, mas para vocês terem noção que o período, né? O ciclo de caixa dela tá se alongando, tá? Mas nada demais. Os estoques, 5,1, 6,3 bilhões, tá? Que mais que a gente pode ver aqui? Goodwill é uma empresa que, ó, ela compra empresa, mas ela vale 200 bilhões e um goodwill de 4 bi e meio, muito pouco. Ela não compra empresa muito assim, ela desenvolve muita tecnologia dentro dela, tá? Então, ela não é uma empresa que cresce, né, inorganicamente, ela cresce organicamente, tá? O que mais? Obrigações, tem dívida, esse treco aqui? Tem, tá? Dívida de longo prazo, tem 4,3 bilhões, isso aqui é troco, tá? Troco por quê? Porque o lucro, depois a gente vai olhar aqui, mas vocês vão ver que não é nada isso daí, não tem dívida quase, tá? E o fluxo de caixa, tá? Então, para vocês verem, olha como é limpo o fluxo de caixa, não tem tanta alteração, né? Então, a gente viu que ela reportou 1,4 bilhões de lucro, 2,5 bilhões. Da onde vem o grosso para mudar aqui, né? Então, depreciação e amortização contribui com 100 milhões. Ela tem share-based compensation, mas olha como ela é muito assim, muito certinha. Ela retribui os caras lá com ações, retribui, ó, mas é 14 milhões, né? Muito pouquinho, 14 milhões, tá? E o que faz a diferença aqui? Changes in assets and liabilities, ok? Algumas trocas, né? Algumas mudanças que tiverem em ativos e obrigações que dá um total de 1 bi, como não é um efeito caixa, volta, né? Então 2,5 bilhões, tá? No total a gente tem 1,9 bilhões no semestre gerando em caixa, tá? A parte aqui de investimentos, ela compra equipamento, alguma coisinha, compra, tá? Alguma coisinha assim, compra intangible assets, ativos intangíveis, aí patente, aí pode ser alguma autorização de venda, né? Alguma coisinha assim, compra 6 milhões, tá? Aí fez alguns investimentos, 216 milhões, retornou 300 milhões de euros investimento que já atingiu a maturidade, tá?
Que mais aqui? E a parte, o cash flow from finance, é o fluxo de caixa financeiro. Pagou dividendo no trimestre? Pagou, como a gente viu, 1,4 bilhões. Recomprou ações? Você comprou 1,1 bilhões, então no trimestre 2,5 bilhões para os acionistas, tá? Emitiu ação? Emitiu ação, tá? Ela emitiu aqui 21,5, mais 20 milhões de euros, tá? Então ela emitiu um pouquinho de ação, nada demais, tá? Que mais aqui que a gente vai ver que ela pode emitir o quanto ela quiser assim de ação, que ela já entregou o retorno para o acionista. Pode ficar sossegado, tá? E aqui acabou assim, tá? Então aqui ela começa a falar um pouquinho mais segmentado, tá? Vamos aqui olhar os números e mostrar para vocês que não faz tanta diferença, tá? Então, primeiro, o retorno histórico dela, né? Nos últimos aí 27 anos, 20 mil por cento, nos últimos 13 anos, 2 mil por cento. Se você for um ano aí, ano a ano, dá um crescimento de 22% ao ano das ações da SML, né? E o porquê que ela pode, o luxo, ela tem o luxo de emitir ações como ela emitiu um pouquinho esse trimestre, né? Então, a gente pode ver que de 95, né, até hoje, ela saiu de uma base acionária de 305 milhões de ações, e hoje ela tem 402. Ela nem aumentou tanto, ela aumentou o quê? 50, uns 25, 30% da base acionária? Beleza, mas olha o retorno que ela deu. Pode, não interessa, né? Então tá pago. Essa emissão de ações é perfeita para demonstrar que uma emissão de ações de uma empresa que sabe o que está fazendo, que pega esse dinheiro emitido e aloca em coisas, em ativos, em pesquisa e desenvolvimento, dá retorno. Tá aqui a sua geração de caixa. Olha isso daqui nos últimos, sei lá, para pegar de qualquer ano, nos últimos 10 anos. Olha essa geração de caixa, 11 bilhões em 2021. Isso aqui é fluxo de caixa livre, tá? Então ela pode sim, é uma empresa que tem o luxo de emitir ações, diluir acionária, porque ela retribui muito o acionista, ela sabe o que está fazendo. Receita em 2021, 21 bilhões, o EBITDA 8,2. Por que ela a dívida dela é irrelevante? Não interessa, ela tem 4,8 bilhões em dívida, tem 4,8 bilhões em caixa, tem, porém ela é melhor ainda. Cadê o balanço patrimonial aqui? O balanço que a gente estava vendo aqui, cash flow. Aqui, ó. Ela tem 4 bilhões, que é o que está aqui, né? 4,09, né? Aqui tá até o terceiro mês, tá? Então esse ano não tá. Mas ela tem 4 bilhões, ela tem mais 300 milhõezinhos aqui, tá? Ela tem 4,4 bilhões de caixa, tá? Então, ela tem 4,4 bilhões de caixa, porém, ela tem uma dívida que a gente viu aqui de long term debt, que é o que? De 4,3, ou seja, ela tem 4,4 de caixa, 4,3 de dívida, ela não tem dívida de curto prazo. Então ela tem dívida líquida zero, tá? Ela não tem dívida. Então, empresa sem dívida, muito redonda, margens, não preciso falar, geração de caixa é um monstro, CAPEX relativamente baixo pelo que ela faz, tá? 1 bi, ou seja, 12 bi gerou, 1 bi gastou em CAPEX, tá? 11 bi livre, isso aqui é livre, pessoal, 11 bilhões de dólares livre, e ela vai e remunera o acionista, tá? Então, nos últimos 10 anos aqui, olha a geração de valor para o acionista, olha isso, é esse tipo de empresa aqui que vocês têm que olhar, tá? Esse tipo aqui que é o ideal, perfeita. Isso aqui é uma empresa perfeita, assim, tá? É algo assim que é muito difícil falar, tá? Não tem coisas perfeitas, mas junto com a Adobe, que eu já falei aqui algumas vezes, né? Quase perfeita, a SML é quase muito mais perfeita do que a Adobe, tá? Porque é um negócio que só ela consegue fazer, então é um nicho muito nichado, mas tem muito dinheiro e tem muita demanda, e ela tem uns clientes que dominam o mercado, TSMC, Intel, Micron, SK Hynix, Samsung, elas dominam o mercado de semicondutores de alta complexidade, tá? Então, e uma coisa, né? Os chineses tentam conseguir essa tecnologia de EUV há muitos anos e não conseguem. Elas estão tentando, mas não conseguem entregar na qualidade dessa empresa aqui, tá? Tem estudos que falam que os chineses estão no mínimo há uns 10 anos atrás, tá? E 10 anos nesse mercado aqui, daqui 10 anos a SML vai estar, sei lá, ou em outro negócio. Eles já estão desenvolvendo a próxima versão disso daqui, tá? E vai ser mais caro ainda, é gigantesco, tá? Olha quanto é complexo, tá? E cada máquina consegue fazer um pouco mais de 160 wafers de silício e ela tem vários quadradinhos e cada silício lá dá um chip, né? Então, é um processo que você não faz só com uma máquina, ou seja, as empresas têm que comprar várias e várias máquinas dessa aqui, né? Então, é uma empresa assim que
tem o melhor produto que o mercado poderia ter, tá? E sozinha, muito bem gerida, não tem mais o que falar de tanto elogio, tá? Porque raríssimas empresas são assim, raríssimas, tá? É uma ADR, não tem problema algum. Na Holanda, sem problemas algum também, tá? E aí, a minha opinião disso daqui não preciso falar, tá? Eu vou continuar falando e vou continuar elogiando, tá? Não tem muito o que falar. Ela hoje, aqui em julho de 2022, a ASML tá assim. Se for pegar, Lucas, um ranking das melhores empresas do mundo, a ASML tá lá, tá certeza. Com certeza sim, tá? E não é nenhuma empresa americana, é uma empresa holandesa, porém está acessível a ser investida pela Nasdaq pelo código ASML. Beleza, pessoal? Então, ficamos por aqui, vimos aí mais uma excelente empresa, tá? A ASML é uma empresa que se você for investir, se você for estudar, você vai investir, você vai olhar uma vez por ano, tá? Então essa aqui é uma empresa que ela se entrega, você deixa quieto ela, tá? Porque ela sabe o que está fazendo há muitos anos. Belezinha? Então ficamos por aqui, um abraço e nos vemos aí nos próximos vídeos. Falou!